aula a seguir é ministrada por Irene Ziviani, bailarina e preparadora corporal. Ela é uma senhora magra e branca. Tem cabelos castanhos, curtos e levemente ondulados e usa óculos de armação preta. Está vestida com tênis brancos, calça cinza e camiseta bege, onde está acoplado um pequeno microfone. Irene está num cômodo bem iluminado, com chão bege e paredes azuis. Rente à parede do fundo, há vasos com plantas, um banco grande de madeira onde estão alguns ossos sintéticos e uma mesinha com alguns objetos. Olá, pessoal. Eu sou a Irene Ziviani. Nós vamos dar sequência à primeira aula que tivemos há pouco e foi colocado sobre o nosso centro de gravidade no corpo. De pé, Irene, põe as mãos sobre o trazendo as imagens da estrela e da árvore, né? A estrela no centro do corpo, os membros, braços e pernas como sendo as pontas alimentadas pelo centro, e a imagem da árvore com um caule estável, raízes frondosas e a copa que se espalha em seus galhos. Nós vamos então agora detalhar cada uma dessas partes e a gente fala também da tridimensionalidade do nosso corpo e essa relação do diâmetro do nosso quadril, da pelve, do diâmetro do tórax e do diâmetro da cabeça, que a gente chama de arcabouço ósseo, né? Os ossos são arredondados e um conjunto de ossos vão formar esses 3 arcabouços que vão corresponder ao nosso eixo central. Ela pega um cilindro semelhante a uma caneta, encaixados no cilindro quase paralelos a eles, há 2 pares de haste. Imagem figurativa, que o eixo central estaria aqui, que é chamado eixo central o esqueleto axial, a nossa coluna vertebral, e sobre esse esqueleto axial estão os membros superiores e os membros inferiores. Então, nós temos um centro de gravidade aqui, os braços sobre esse tronco estável e abaixo as pernas também, de certa forma, dependuradas neste eixo central. Então, nós vamos detalhar um pouquinho a relação com a nossa base do enraizamento, da relação dos nossos pés com o chão, que tudo começa no centro e vai às extremidades, mas essa extremidade da base, os nossos pés, é estruturante, né? Como se fosse a base de uma pirâmide corporal. E os pés, eu vou pegar aqui o nosso... O esqueleto tem tamanho real. Pecinha aqui, esse daqui é um esqueleto do pé esquerdo. E a gente vai estar observando que é um conjunto articulado de 26 ossos. Os 2 maiores ossos do pé é o calcâneo e sobre ele o osso talos. Os 2 se encaixam perfeitamente. Pelo fato do calcâneo ser o maior osso do pé, ele tem, de fato, ele carrega o peso da gravidade da perna, dos ossos da perna que vão apoiar aqui, a se articular aqui para formar a articulação do tornozelo. Então, quando a gente sustenta assim na mão, é possível sentir a gravidade maior em relação ao centro do pé, para trás, na região do calcanhar. Depois a gente vai ter pequenos ossinhos aqui, que é a região média do pé, depois a região dos metatarsos e os artérios. Para cada dedo, uma série longa de ossos finos. Que a gente se desloque desses ossos maiores e jogue a força para a extremidade do pé, lá para os dedinhos. Então, se a gente comparar, são 3 articulações em cada artélio, a não ser no dedo grande, no hálux, que tem só 2, mas aqui um pequeno ossinho como esse tem leveza, deveria ter leveza
para tocar o solo e projetar a frente, mas que a carga se mantivesse maior aqui no calcanhar. Então, tudo começa no centro, mas é muito importante porque as extremidades, Ela senta no banco. uma relação muito grande com o centro e vice-versa. Se você organiza bem a extremidade, os pés e as mãos, você vai ter um retorno para o centro novamente. Então, como que nós vamos aqui começar a entender um pouquinho mais o movimento do calcâneo? Primeiro, para que a gente tenha espaço entre esses ossinhos aqui, que seria a região média do pé, nós vamos visualizar uma coisa assim, ó, como se a gente projetasse a região do calcânio para trás. Segura o calcanhar e o centro do pé afastando os ossos. Criasse esse espaço aqui no centro do pé. Então, eu quero que você acompanhe comigo, se você achar melhor assentado, como eu estou, ou então de pé, como que seria para você criar, de fato, este espaço aqui entre o calcânio e a região média do pé. Então, imagina aí no seu próprio corpo, no seu pé, como que você desloca o grande osso do calcanhar para trás em relação aos artérios. Então, somente esse espaço que você cria aqui já leva o calcanhar para uma posição mais anatômica. Porque o calcanhar, ele tem uma posição que a gente chama em báscula para fora, que seria um movimento assim, ó. Apoia o esqueleto e gira o calcânio para fora. Faz com que a força da gravidade recaia mais no meio, no arco medial do pé. Mas é muito comum que a gente desloque um pouquinho o peso do pé para o bordo externo do pé. E a direção correta do calcanhar seria isso, uma báscula em rotação para fora. Então, vamos observar aqui essa peça da perna toda. A gente tem aqui o pé, a perna inferior, a perna superior, que é o osso fêmur, e a parte direita do osso do quadril. Ela dobra o esqueleto ao meio. Então, vamos observar aqui no pé direito a relação do calcânio com o talos e com os dois ossos aqui da perna inferior. Então, é interessante que aqui, como se fosse uma chave, né, uma ferramenta, uma chave inglesa, que vai abraçar esse osso talos e redirecionar bem o calcanhar. Então, o que é comum que eu mostrei na outra peça do pé esquerdo é que a gente joga o peso para o lado lateral do pé. Então, isso está dizendo que o osso do calcânio, ele fez uma báscula para dentro, mas o correto seria isso, ó, que o calcanhar pudesse fazer uma báscula para fora nesse sentido. Ela gira o calcânio e o apoia de modo uniforme no chão. Para você experimentar aí no seu pé como que seria executar esse movimento de báscula do calcanhar em rotação externa. Esse daqui é a representação do pé esquerdo. Então, como que seria a báscula em rotação externa? Nós vamos fazer esse movimento da linha mediana do corpo para a lateral. Vou virar aqui para ajudar um pouquinho mais, para que você possa experimentar aí no seu pé. Ela mostra o calcânio. Então, a gente tem aqui o esqueleto do pé esquerdo. O movimento é esse. Basculo
em rotação externa. Então, vamos colocar mais uma vez aqui no chão, pezinho esquerdo. Não seria isso. Por quê, gente? Porque aqui o peso está muito deslocado para o lado lateral. Então, a gente faz uma báscula de dentro para fora para centralizar o pé. Então, tudo parte do centro, mas lá na extremidade, cada um desses segmentos tem o seu centro, né? Mãos e pés têm um centro de gravidade, cada um dos segmentos, a perna inferior, a perna superior, é um encaixe ósseo, né, que vai se fazendo da extremidade em direção ao centro. Isso forma também a mesma espiral que a gente falou do tronco. O calcâneo bascula para fora, o osso da perna inferior para dentro, aqui bascula para fora e o quadril para dentro. E assim também vai acontecer no membro superior. Então, seguindo um pouquinho mais essa relação com a força do calcanhar, se você Irene rola uma bola de tênis entre as mãos. Ou tiver o hábito, né, de experimentar, massagear o seu pé com uma bolinha, você pode ter uma bolinha de tênis usada, você pode ter aquelas bolinhas espetadinhas que os pets gostam de brincar, né, os cachorrinhos gostam de uma bolinha, qualquer que seja, vai te servir aqui. Então, vamos imaginar aqui, ou experimentar, né? Ela centraliza o esqueleto do pé sobre a bola. A bola no centro do pé, mas que a força de apoio estaria no seu calcanhar e não lá na ponta dos dedos. Então, a partir do calcanhar, eu vou experimentar um pouquinho aqui. Enquanto isso, você também vai te dando um tempo para você experimentar aí. Tira o tênis, levanta e apoia a base dos próprios dedos sobre a bola. Que o calcanhar esteja bem apoiado. O tempo todo ele enraiza no chão para que você possa movimentar os artelhos. E aquela imagem de projetar o calcânio ligeiramente para trás em oposição aos dedos já vai te ajudando a te dar um pé mais estável, né? Uma pisada mais estável. Senta e calça o tênis. É comum que as pessoas comentem: nossa, eu nunca percebi o tamanho do calcanhar ou essa gravidade no meu pé. Então, isso às vezes parece uma novidade, mas pode ser mesmo, porque a gente não para muito para prestar atenção detalhadamente nos pés. Então, sente, este osso é o maior, então ele é o maioral no pé e ele tem uma direção em báscula para fora, de dentro para fora. Então, se você imagina lá, se você leva atenção para o seu calcanhar, projeta para trás em relação aos dedos, você já vai sentir os seus pés mais enraizados, como a imagem das raízes ali das árvores. Então, vamos experimentar do centro para o calcânio, ou do calcânio para o centro. Lembra que as extremidades têm um centro. Então, quando eu busco o centro lá na extremidade dos pés, vai me remeter também ao centro do corpo. Então, eu projeto o calcânio para trás e me levanto. E na hora de assentar, eu faço a projeção do calcânio para trás, criando um espaço em relação à parte média do corpo. Preservo essa projeção do calcânio e vou me assentar. Não só para a pisada, né? Vou caminhar e estou imaginando o meu calcanhar longo se projetando para trás. Irene caminha. Então isso já vai me dar uma estabilidade e melhor equilíbrio na pisada. Então, vamos comigo deslocar um pouquinho. Então, antes de dar o passo
você projeta o seu calcanhar para trás. E aquele pé que está lá atrás, projeta o calcânio, ele já sai lá de trás projetado. Ela pisa com o calcanhar. Agora, enquanto os dedos tocam o chão, o pé de trás já está em ponta. E tira a sua perna para dar o passo. A mesma coisa para trás. Então, vamos tentar, sempre que lembrar, organizar o maior osso do pé, que é o calcanhar, para estabilizar a próxima articulação, que é a articulação do tornozelo. Ela dobra os joelhos. É muito comum que a gente use pouco essa articulação, que as crianças fazem com muita sabedoria, né? Com muita habilidade. Senta-se. Bom, então o que acontece? Quando o calcânio bascula para fora, este movimento de linha central para o lado externo do pé. O osso da perna inferior vai fazer um movimento oposto, porque é uma espiral, né? Se esse aqui abriu, esse vai fechar. Sente, gente? A espiral é assim, uma linha que fecha, outra linha que abre. Isso a gente pode falar um pouquinho mais observando aqui. A gente tem dois ossos aqui, a perna direita, né? A gente tem dois ossos na perna inferior. A gente tem o osso da parte interna da perna, é a tíbia. Ela tem um platô largo aqui que forma a articulação do joelho. E um osso mais fininho do lado externo da perna, e esse osso, a fíbula, é um osso muito plástico, veja que ele se movimenta, ele inicia, a cabeça da fíbula está bem atrás do joelho, aí ela vai girando em torno dela mesmo e ela vai terminar bem na lateral. Veja que aqui você não vê a cabeça, mas aqui você vê o término, que é chamado maléolo externo. O maléolo se liga à lateral do talos. Então, a gente talos. pode tocar aqui o maléolo externo da fíbula. Como a fíbula ela tem essa plasticidade, veja, quando o calcânio faz essa báscula para fora, a fíbula vai fazer uma báscula para dentro. Então, cria-se aqui uma linha espiral. Calcânio bascula para fora, a fíbula para dentro. Este movimento da espiral. Então, o que você vai experimentar aí no seu pé e na perna inferior? Você vai tentar, aqui a perna direita, a fíbula do lado lateral, você vai imaginar que ela vai fazer um giro de trás para frente. Então, ela vai fazer este movimento. E, de fato, ela inicia, porque todo osso é torcido, lembra que a gente comentou que os ossos são espiralados. Então, ela vai sair de trás da tíbia e vai lateralizar. Então, olha a espiral que ela faz. Aí, quando chega aqui, o calcânio bascula para fora. Então, como que seria aí para você experimentar movimentar o ossinho da fíbula e fazer com ela um giro de trás para frente? Então, esse movimento estabiliza muito e dá força para a perna inferior. Esses músculos do joelho para baixo são chamados de músculos potentes. Então, você pode se ater à projeção do calcanhar, que já vai te ajudar a colocar numa boa posição, se ater à báscula em rotação externa do calcanhar, e você vai perceber que os músculos da perna inferior vão ficar mais fortes, eles vão te chamar para levantar usando menos as articulações altas, como o pescoço, o ombro, o quadril, e vão te chamar mais a usar a flexão do tornozelo. Inclina o tronco para então, frente. Seria essa experiência. Isso é articulação alta. Não, eu vou projetar meu calcanhar e o meu pé vai afundar no chão e eu vou
usar a perna inferior, a flexão do tornozelo para ficar de pé. Levanta inclinando de leve o tronco. E na hora de assentar, em vez de eu usar as articulações altas, eu vou novamente projetar o calcâneo, sentir o giro interno da fíbula e mantém essa referência da projeção do calcâneo. Então seria assim, te lembrando. Bascula o calcâneo, projeta, 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 mantém calcâneo, calcâneo e assenta. Qualquer outro movimento você pode se ater a essa gravidade do calcanhar, a projeção dele para trás, para te ajudar a usar mais a perna inferior nos agachamentos, nas flexões. Ou qualquer outro movimento, aqui eu já estou pensando num calcâneo basculado em rotação externa. Cruza a perna. E não deixe um pé bambo, sente, mas o calcâneo girou assim, já te dá força para os músculos da perna inferior. Pega o esqueleto Aí da perna. vem a articulação do joelho, é uma articulação larga, aqui estão os meniscos, e o joelho ele fica aqui recebendo a repercussão. Deixa eu ajeitar aqui a peça. Ele recebe repercussão do pé e do quadril. Então, se você tem um calcâneo basculado em rotação externa, que vai chamar a fíbula a fazer um giro interno, você já está beneficiando a articulação do joelho. É como se você ajudasse o joelho a ser impulsionado para cima em direção ao seu quadril. Então, sente, existe um centro na extremidade que vai te remeter para o centro do corpo. Então, passando pela articulação do joelho, nós vamos chegar aqui na articulação do osso fêmur, um osso longo, o maior osso do corpo, encaixando nessa cavidade aqui do quadril. Então, é importante ainda relembrar como os ossos são assim espiralados, existe uma diagonal aqui, né? Mostra leve inclinação. Aqui há uma rotação para fora. Indica os quadris. E aqui o joelho se fecha um pouquinho. E essa colocação do fêmur seria essa rotação em báscula para fora, faz uma espiral do joelho que vem para dentro. Então, aqui fecha, aqui abre o quadril, recolhe todo o conteúdo da pelve. Então, chegando aqui no quadril, nessa região que a gente falou muito da árvore, do centro da estrela, onde recai a força corporal, que é chamado a casa do poder, o quadril, o centro de gravidade no nosso corpo, a gente pode observar essa imagem aqui também da Leonora Weissman. No desenho, uma forma roxa semelhante a uma calcinha alta envolve a coluna cervical e repousa sobre os ossos dos quadris. Eles se fecham em torno da pelve e de parte da coluna mais alta, até aqui nas asas ilíacas, eles fecham como se fosse uma cinta justa. E são 3 camadas musculares, essa daqui é a mais profunda, e ela é desenhada nesse sentido. Indica as estrias horizontais. Por cima dessas vem as camadas em diagonal e uma que fecha aqui, que é o reto abdominal, fecha como se fosse um zíper as outras camadas. Então, a gente fica bem ajustado pelos músculos transversos, cruzados e retos para fechar esse espaço entre o quadril e a caixa torácica. Mostra outro desenho. Então, nós vamos falar aqui de um músculo muito importante, que é o músculo psoas. Por que o psoas é tão importante assim? Porque ele tem a origem na 12ª vértebra. A 12ª vértebra vai dar exatamente aqui aonde é até bom que a gente... Toca a própria vértebra um pouco acima da cintura. O músculo nasce aqui, atravessa, né, por dentro,
no corpo da vértebra. O que seria o corpo da vértebra? Ele empilha duas vértebras. Interessante da gente se ater um pouquinho, né? Então, a vértebra, ela tem o corpo, tem os processos transversos, que parecem umas espinhazinhas para a lateral, e tem o processo lá bem atrás, né, posterior. E aqui nesse canal passa a inervação, a medula. E o corpo, veja que onde a gente tem o disco vertebral, aquela almofadinha que amortece toda a coluna, é aqui no corpo da vértebra que a gente vai apoiar, e não lá na espinha da vértebra, né? Então é como se o corpo fizesse uma pequena reverência à frente, e não é um movimento que se apoia lá na espinha, porque aqui a gente tem o disco, aqui a gente tem um bom espaço para se apoiar. Pega o primeiro desenho. É como se a gente pode até usar essa imagem, fica interessante, o corpo da vértebra, o peso aqui e não na espinha. E aí a gente adentra, né? Pega o segundo desenho. Então, voltando ao músculo psoas, essa daqui também é uma imagem da Leonora Weissman. As imagens são muito bonitas, não é? E a gente vê esse músculo nascendo aqui na 12ª, que, como eu falei, está exatamente na altura dessa caixinha aqui de som que eu tenho nas costas. E aqui você vai ter o psoas se apoiando em cada vértebra de cada lado, como se fosse um suspensório. Simétrico, o músculo desce com uma leve abertura. Forra toda a crista ilíaca, esse osso do quadril, por isso que ele chama ilho psoas, porque esse osso é chamado de ilho, esse osso do quadril. E o psoas é o suspensório longo. Aí eles formam um único tendão que vai inserir aqui na parte medial da perna. Então, gente, imagina um músculo que é como se fosse um suspensório que fecha aqui no ilíaco e vem empilhando a sua coluna. Então, esse músculo, além de outras ações que ele é um flexor da coxa. Então, imagine que quando você faz a flexão da coxa para dar um passo à frente, não começa na extremidade da estrela do pé, mas vai começar aqui onde nasce o psoas. Então, imagina o movimento da flexão da coxa iniciando aqui onde nasce o músculo psoas. Então, a gente tem esse grande músculo que forra o quadril e sobe como um suspensório. Então, a ideia do suspensório é quando a calça abaixa muito, a gente, né, puxa aqui e levanta. Então, a ideia desse músculo seria um suspensório forte, grosso, que fecha e aloja o conteúdo e vem até a 12ª vértebra. Então, quando chega aqui na 12ª vértebra, a gente já vai começando a adentrar a outra curva da coluna que corresponde ao tórax. Porque o psoas, na verdade, ele vai... Pega um boneco articulado de madeira. Se ater a essa curvazinha aqui da região lombar. Agora, da 12ª para cima, começa uma curva côncava. Aí eu vou falar um pouquinho dessa concavidade, da importância dela, não é? Que seria aquela curva primária mesmo. Aqui a gente tem uma vista de lado, né? Um desenho da Leonora. A coluna torácica é côncava, ela corresponde à coluna do meio, acima dela está o pescoço, a coluna cervical e a cabeça, e abaixo dela está o quadril e os membros inferiores. Então, é importante da gente observar que são 12 costelas acopladas a 12 vértebras articuladas. Só que as duas últimas, se eu tirar aqui, elas não
fecham completamente aqui na frente no osso externo. Então, eu tenho aqui à frente o osso externo e atrás as vértebras torácicas articuladas às costelas, ou melhor, né? As costelas se articulam às vértebras torácicas, formando esse arcabouço da pelve. Então, o que a gente pode observar aqui, tirando essas duas vértebras, duas costelas, desculpa, que são as flutuantes, nós vamos ter uma caixa fechada no osso externo na frente e na coluna atrás. Representada de perfil, a caixa torácica tem um formato ovalado com as costelas espaçadas e diagonais à direita. As 10 costelas. Então, a gente pode considerar a 10ª vértebra, mais ou menos aqui nessa altura, fechando todo o arco costal. Então, existe uma carga de peso que desce para a 10ª, que seria um pouquinho acima aqui da caixinha, aqui. Toca o centro das costas. Como ela carrega a gravidade do arco costal, de todo o círculo, é importante que você sinta que, de fato, a sua caixa torácica está apoiada sobre o corpo da 10ª vértebra, cuidando para que esse peso não se desloque mais para cima, lá para a 6ª, 5ª vértebra, porque senão o corpo vai se inclinando para trás e a gente perde a concavidade dessa coluna. Então, essa questão da 10ª vértebra a gente vai abordar um pouco mais detalhado e também vai falar da importância das flutuantes que estão aqui abaixo, aonde nasce, não é, o músculo psoas. Então, como que é importante que a gente tome consciência aqui da caixa torácica. E uma coisa que é bastante importante aqui é que... Pega o cilindro com as hastes. Voltando a essa pecinha, a gente vai ter aqui a coluna torácica e os membros superiores assentados em cima desse arcabouço do tórax, que são as 10 costelas e 2 flutuantes mais embaixo. Então, a gente chama de esqueleto axial, o esqueleto central. Pega o desenho de um esqueleto. 3 arcabouços aqui. Arcabouço do crânio, do tórax, da pelve. Eixo central. Indica a coluna. Veja que os braços estão assentados sobre essa coluna. Vamos ver a vista também de frente. E eu vou te dando um tempinho aí para você acompanhar também no seu corpo. A gente tem o arcabouço do crânio, o arcabouço do tórax e aqui falta o arcabouço da pelve, porque, de fato, o esqueleto axial ele é composto assim, até o tórax, as costelas fazem parte. Então, é muito importante essa coluna do meio, que dependura o quadril e as pernas e sustenta acima a cabeça. Então, é importante que a gente sinta que existe uma coluna torácica estável, um tronco estável, para apoiar os braços, a clavícula, a escápula e os braços. Então, a gente pode voltar à imagem da árvore. O tronco é estável e apoia os galhos. Abaixo estão as raízes, um calcanhar presente no pé, projetado para trás, para a gente poder construir as raízes. Então, chegando aqui na parte superior da caixa torácica, a gente vai seguindo um pouquinho mais. Ela pega a pintura de uma árvore com raízes largas, tronco robusto e copa frondosa. Vai subindo um pouquinho mais. No caso da gente voltar à imagem das árvores, nós vamos construir umas raízes, coluna torácica do meio, né?
construímos a coluna torácica para que os braços se apoiem nela e também se apoie a coluna cervical e a cabeça. A nossa cabeça, ela é pesada, é entre 5,5 e 6 quilos o peso da nossa cabeça. Então é preciso ter uma cervical e um tórax estável para apoiar a gravidade da nossa cabeça. Então a gente volta à importância, não é, dessa coluna do meio. No outro desenho, vistas superiores dos quadris, caixa torácica e crânio. Então, aproximando um pouquinho mais da cabeça, a gente teria aqui a coluna cervical e a gente tem um ossinho que é tão pequeno que parece... Ela pega um ossinho. Que não tem tanta importância assim, que é o ossioide. Ele tem um semicírculo e ele se parece com uma ferradurazinha de cavalo, né? Parece por ter esse diâmetro tão redondo. Então, a gente tem 7 vértebras cervicais. Quando chega aqui bem próximo... Encaixa o osso entre o queixo e o pescoço. E bem profundo lá no pescoço, o ossioide fica assim ligeiramente diagonal. Então, ele tem músculos tônicos, ele não se une a nenhum outro osso, ele não é articulado a outro osso. Ele flutua aí pelos músculos. Então, a gente imagina que aqui no ossioide, mas ele é bem profundo. Imagina que a nossa língua tem 3 partes, a profunda, a parte média e a extremidade. E o ossioide, ele está inserido no último terço da língua. Imagina isso, gente? Esse ossinho, ele fica inserido lá no último terço da sua língua. E os músculos são tão fortes que eles vão fazer assim, ó. Ela passa as mãos do queixo e ainda até atrás da cabeça. Região cervical. Então, quando você visualiza, sente um pouquinho aí. Você pode, com a ponta dos dedos, se você pegar bem profundo no pescoço e deslocar um pouquinho, você vê que ele se move. E quando você engole, você sente que ele eleva um pouquinho. E ele tem a ver com a fala, né? Com a projeção do som, porque imagina, ele está inserido na língua. Isso aí, para quem é locutor, os cantores, é uma coisa bem importante, né? Que você imagine o seu ossioide diagonalmente para trás em direção à sua coluna cervical. E você pode tocar ele aí um pouquinho. E como que você, quando organiza, puxando, né, com músculos elásticos, eu vou pegar aqui o elástico que vai nos ajudar a demonstrar a força desses músculos. Eles vão... Apoie uma faixa elástica na garganta e puxa as pontas da faixa para cima, atrás da cabeça. Então, quando você posiciona bem o ióide, vai evitar essa queda, né, que dá aquela corcunda aqui, que fica um visual pesado. Então, o ióide vai, e é interessante que ele vai para acima dele, são os supraioides, os músculos, mas abaixo dele vão ter músculos que vão conectar com a caixa torácica, a coluna do meio. Então, imagine que ele é um ossinho poderoso para cima, para baixo, tão pequeno, né? Você pode, então, experimentar comigo, falar alguma coisa, recitar um poemazinho curto, falar algumas palavras sustentando o seu ossioide, lembrando que ele está inserido no último terço da sua língua. Então, quando você adentra o último terço da língua e posiciona o ióide, você vai ter um som mais claro, você vai conseguir articular melhor as palavras. Está experimentando aí? Vamos dar um tempinho para você sentir. Esse ossinho indo em direção à coluna cervical. O que vai acontecer enquanto você posiciona? Nós vamos evitar isso. Projeta a cabeça para frente. O ossioide, pelos músculos tônicos, vão
levantar a sua cabeça, corrigir a posição da cabeça. Como ele tem músculos inseridos aqui no alto da caixa torácica, não é só aqui, mas todo o abdômen vai responder. É um movimento que vem de baixo para cá, né? Para o ossinioide. Então, nós vamos seguir agora para o arcabouço do crânio. Se a gente entra, voltando aqui na imagem, pega o último desenho que a gente viu na outra exposição que fizemos, a gente viu que a presença do par de asas com o corpo central aqui dentro do esfenóide, isso aqui é uma vista, né, por dentro do crânio, a gente tem aqui um corpo central e duas asas em forma de borboleta. Aqui na caixa torácica as duas asas chamam a atenção e no arcabouço da pelve também as duas asas articuladas ao tórax. Então, vamos mostrar aqui uma vista superior por dentro do crânio, desse desenho também da Leonora, como se tivesse tirado o tampo da cabeça, você mergulhou lá dentro, né? Tirou o cérebro, então ali na base dos ossos a gente tem aqui o osso esfenóide. Aqui está o corpo central, aqui estão as duas asas em forma de borboleta. Então, qual que é também a função? São várias do osso esfenóide, mas uma delas é que ele funciona como se fosse uma cunha que expande os ossos da cabeça, né? Como se aqui os ossos temporal, eles são bem fininhos, eles têm uma maleabilidade. Então, imagina o esfenóide expandindo o crânio. Então, se a gente tem ióide, esfenóide, a cabeça fica leve, bem apoiada sobre um tronco mais estável. Mas nós vamos falar mais um pouquinho do osso esfenóide. Então, se a gente observar, acima do esfenóide é como se ele fosse um divisor de águas. Ele está mais ou menos aqui nessa altura, né? Um pouquinho. Na parte superior da orelha, ele fica deitado aqui. Então, acima do esfenóide, nós vamos ter os olhos aqui apoiados. E abaixo do esfenóide, a gente tem nariz, ouvido e cavidade bucal. A cavidade bucal, quando também se preserva os dentes, ou às vezes acontece de haver extrações e tudo, mas que aquele espaço onde foi retirado o dente, ele possa ser preservado de alguma forma, ou colocar um outro dente, ou não fechar esse espaço, por exemplo, com um aparelho fixo, mas de manter assim o ângulo da arcada. A posição dos dentes são muito importantes. A gente imagina que são 32 dentes e 32 vértebras na coluna. Qualquer alteração aqui vai alterar embaixo também. Então, a cavidade bucal é muito importante. Como o ióide está inserido no último terço da língua, o ióide também vai ajudar a organizar essa relação com a cavidade bucal. Se existe uma boa posição da cavidade bucal, a gente tem o ióide bem dentro do pescoço, ele está sob cartilagem, como se fosse um tubo de cartilagem, e a segunda cartilagem, que é a cricóidea, ela tem relação com a prega vocal. Então, o ióide tem uma relação, né, com a voz, né, a articulação da linguagem. Então, é importante que a gente consiga trabalhar a cavidade bucal como o osso ióide, depois a gente vai detalhar isso um pouquinho mais, trabalhar também a questão da língua, sentindo que o ióide pode ajudar no posicionamento da língua, criando um espaço mais amplo na cavidade bucal. Essa articulação aqui, temporomandibular, na verdade, em relação a todos os ossos da face,
essa articulação, a mandíbula, tem movimento. Move a mandíbula para os né? lados. A gente pode deslocar. Já a maxila faz parte dos ossos do crânio. Então, língua vai ajudar em toda essa articulação também da TM. Então, a cavidade bucal é importante. Lembra que o ocioide vai chegar aqui nos músculos também do tronco. Mas vamos falar então um pouquinho sobre o que está acima do esfenoide, que são os olhos. Então, eu tenho aqui uma bolinha, né, de isopor, esse aqui foi construído, né, um olho. 2 tiras elásticas Aqui estão ao o redor e globo mais ocular. 4 penduradas na Aqui bolinha. os músculos, que nós vamos ter 6 músculos, 4 são retos, mais 2 são oblíquos, que fazem esse movimento mais em diagonal. Então, o que a gente vai imaginar? Irene, tira os Você óculos. vai imaginar o globo ocular ocupando mais o espaço da cavidade. Imagina que lá no fundo da cavidade ocular é que estão os lubrificantes, tudo aquilo que vai alimentar, né, esse movimento mais livre que a gente tem do globo ocular. Então, imagine que você leva o globo ocular para o fundo da órbita, sendo puxado por esses músculos, como se fosse uma coisa assim. Né? Põe a bolinha ao lado do olho e puxa as à tiras base para da trás. cabeça. Porque via reflexa e nervosa vai terminar o processo da visão, afetando todos esses músculos da base da cabeça. Então, vamos dar um tempinho para que você olhe o ambiente onde você está ou a outra pessoa, apoiando mais o globo ocular dentro da cavidade. Não deixa o globo muito na borda, mas ele vai profundamente e ele encontra um lugar para assentar ali. Independente se eu olho para cima, para baixo ou para os lados. Vamos lembrar que esses músculos são elásticos e que vão levar o globo ocular mais fundo dentro da cavidade. Então, a gente voltando aqui no osso esfenoide, vamos ver se a gente consegue montar aqui. Posiciona né, a bolinha frente. sobre Aqui o tá desenho. a cavidade, os olhos estão acima do esfenoide. Talvez se eu me assente aqui, eu apoio melhor a imagem. Então, aqui está a cavidade dos olhos e nós vamos, então, ter essa ideia de projetar o globo ocular para o fundo da órbita, levados por essa elasticidade dos músculos. Então, como que é importante que a gente observe como o osso esfenoide, ele é um divisor de águas. Abaixo do esfenoide está, né, a cavidade bucal e acima do esfenoide os olhos. Então, como os olhos estão mais altos e mais perto do nosso sistema nervoso da neocórtex, que é a parte de raciocínio, a parte que você se intelectualiza por ali, né? Você raciocina e você absorve uma informação. E a cavidade bucal, abaixo do esfenoide, ela já vai estar mais ligada à região mais baixa do corpo, que já é, a partir do raciocínio, você vem para o seu corpo. É como se fosse aquela história do pré-movimento. O corpo sabe que tem um movimento inteligente que se dirige para o eixo central. Aqui na cabeça também a gente pode encontrar um centro, não na borda, mas hioide lá no terceiro terço da língua, os olhos indo para dentro da cavidade, então a gente vai ocupando todo esse diâmetro do esqueleto da face, né? Que seria o arcabouço do crânio. Bom, então a gente pode aqui voltar
com a imagem dos 3 arcabouços para a gente ir fechando, né, essa segunda fase, a gente voltando ao arcabouço do crânio, arcabouço do tórax, arcabouço da pelve. Aqui estão os braços pendurados nesse eixo central e aqui as pernas. Então, o eixo central é importante, mas a gente vai lembrar que eu falei menos dos braços, mas a gente falou um pouquinho desse movimento importantíssimo que tem o antebraço de pronação e supinação. Gira o antebraço e a mão para dentro e para fora. Na perna inferior, aquele ossinho bem fininho da fíbula, a gente vai ter aqui no lado do dedinho, esse aqui é o braço esquerdo, a gente vai ter do lado do dedinho mínimo também um osso longo, parecido com o da perna inferior, que é a una. Então, aqui da mesma forma que a perna, a una é como se desse um suporte para esse movimento de pronação. E a una é aquele suporte que tem aqui, que quando a gente bate o cotovelo, dá aquele choque, porque aqui passa o nervo ulnar, né? E essa pontinha aqui, na verdade, forma o cotovelo, mas é um osso do antebraço. Então, aqui, aquela particularidade que eu coloquei, que nós humanos é que fazemos com perfeição, que é o movimento de pronação e supinação. Gira o antebraço do esqueleto. Com menos precisão, a fíbula também faz um giro interno. Bem, então, fechando os arcabouços com os membros inferiores e superiores, a gente fecha, né, essa questão central, as articulações, lembrando que cada um dos segmentos tem um centro, né? Cada articulação, para que ela mova sem entrave, os ossos têm um eixo aonde eles se articulam. Então, para fechar o nosso conteúdo, eu vou falar um pouquinho de um tema que sempre desperta muita curiosidade, que são os tipos constitucionais, de William Sheldon. E depois também Stanley Keleman publicou algumas coisas relacionadas a isso. É que desde o processo embrionário, a gente já vem com um determinado tipo que vai sobrepor a outros, que seria o tipo bem longilíneo, ossos longos e pontudos, é aquela pessoa que tem uma linha mais esguia de físico, são os ectomorfos, são pessoas que usam mais a mente, o raciocínio, gostam de fantasiar, o pensamento, a parte nervosa é mais aguçada. Depois nós temos os mesomorfos, que são aqueles mais quadrados, mais atléticos, né? Que tem o ombro na mesma largura que o quadril e tem uma musculatura bem tônica, né? Então ele tem na constituição essa força muscular, os ossos largos aqui no tronco, e temos os endomorfos, que são os mais redondinhos, é aquele que tem tendência a ganhar peso, que tem a coluna mais arredondada, e ele tem um temperamento mais aberto, ele gosta do prazer, ele gosta de estar com as pessoas. O meso, ele percorre ali no meio do corpo, então é interessante também que é aquele caminho do meio que vem do ecto para o meso e do meso vai para o endo. Então, esse trabalho dos tipos constitucionais, eles trazem uma curiosidade, que à medida que a gente vai descrevendo, a pessoa vai se encontrando de certa forma.
Ah, tá, meu parente, um vizinho, ele acha que é endo, porque ele é mais cheinho, mais redondo, muito alegre. Aí outro, não, fulano tem uma musculatura atlética, esse é o meso. Ah, sabe aquela pessoa bem magrinha, dos ossos longos? Esse é o ecto. Então, o que a gente pode estar se encontrando nesse lugar de ecto, meso e endo é que você começa a se reconhecer. E no chamado da vida, a gente pode estar vivendo situações de meso, de endo, mesmo um longilíneo na vida adulta, que ele vai atrás do trabalho, que ele lida, que ele corre atrás, ele pode se tornar mais meso. Eu preciso enfrentar isso, eu preciso de estar de frente para as coisas. Mas quando você tem um bebê no colo, você mesmo, um ecto, um meso, vão aproximar mais do endo, porque você acolhe o bebê arredondando o seu corpo, né? Então, a gente passa pelas fases da vida. Mas é interessante e é raro que aconteça, mas tem aquela pessoa mais equilibrada, que ela tem os três tipos. Ela tem o ecto, tem o meso e tem o endo. Então, ela tem um corpo de linhas equilibradas. Você olha para cima, para baixo, para as pernas e para os braços, você não vê uma desproporção, né, tão grande. É um equilíbrio. E essa pessoa se reconhece assim. É mais raro, mas a gente já teve a oportunidade de ter essa pessoa num dos nossos grupos. E é muito interessante, fica muito rico. Então, eu vou fechando então por aqui essa fase e volto depois com as aulas interativas e vou esperar vocês para estar aqui experienciando junto.